Você já teve a sensação de que só é querido enquanto é útil? Que no momento em que sua força cansa, seu valor desaparece como água na palma da mão? No sertão onde o vento desenha linhas no chão seco e as manhãs chegam com um galo que insiste em cantar, havia um homem cuja vida era feita de trabalho, oração silenciosa e uma dignidade que o mundo parecia não ver. Carlos levantava antes do sol. Não por ambição, mas por hábito. Os joelhos já reclamavam. As mãos guardavam as marcas de anos de trabalho sob unhas quebradas, pele empenhada pela enxada e pelo sol. O chapéu surrado deixava a testa marcada, e o passo, embora firme, lembrava-a de quem aprendeu a caminhar devagar para que a terra a acompanhasse. Ele não falava muito. Falava com Deus, não em frases decoradas, mas em conversas curtas, como quem divide a mesa, um agradecimento, uma súplica, uma entrega. Guardava a fé como guarda os utensílios, à mão, pronta quando preciso. Naquelas manhãs, a luz desenhava as telhas vermelhas da casa grande ao longe, onde seu Antônio tomava o café e decidia a vida de muita gente. A fazenda tinha porte, cercas novas e um portão que rangia pouco, porque dentro dele cabia a ordem antiga. Produção acima de tudo. Seu Antônio era um homem de cálculos. Para ele, o campo era a conta que devia fechar no balanço do mês. O homem que arava era insumo. Havia respeito, claro, nas palavras que soavam nas reuniões de trabalho. Mas havia também um olhar que mediu as pessoas pelos dias produtivos que rendiam. Carlos trabalhava para aquele homem há mais de 20 anos. Passou pela seca, pelas noites em que a chuva não veio, pela doença do filho de um vizinho e pelos dias em que um bocado de farinha no fim do mês bastava para juntar família à mesa. Ele fazia o que sabia: capinar, arrumar cercas, consertar uma sapata quebrada e ensinar os mais jovens a cuidar da terra. E fazia com uma calma que parecia vir daquela certeza íntima de que havia algo maior olhando cada gesto. Eu trabalho para Deus, não para o seu Antônio, disse uma vez em voz baixa a um colega que reclamava do patrão. Não era soberba, era uma âncora. O problema começou devagar, como as rachaduras num barranco que seca. Primeiro, um corte pequeno no pagamento de alguns trabalhadores. Depois, ordens para acelerar o ritmo e apertar quem demorasse demais. À noite, quando a fogueira diminuía e as conversas viravam memórias, lá fora, as vozes calculavam custos. Entrou em vigor uma lógica que não precisava de rancor para ferir. Produtividade acima de tudo, humanidade quando conveniente. Em um desses dias quentes, o vaqueiro trouxe a notícia como se fosse entrega de mercadoria. Seu Antônio decidiu reduzir o pagamento. Vai sobrar menos para todo mundo. Disseram isso ao meio-dia, em frente ao alpendre, com a sombra curta e as bocas secas. O recado vinha acompanhado de um bilhete, de uma assinatura em tinta, que não sabia de nomes, apenas números. Na hora do almoço, depois de servir o feijão frio e o arroz, que sempre parecia menos, Carlos ouviu a conversa que revirou algo dentro dele. O homem que distribuía ordens, com o avental limpo de quem não sujava a mão, falou alto o suficiente para que todos ao redor entendessem. Tem que ajustar as contas. Quem não rende, sabe o que acontece. Havia um tom seco, medido, sem drama. Era uma sentença que soava como uma lição administrativa. Gente cresceu ouvindo que o trabalho dignifica, mas também que o trabalho mal pago cala a voz. Carlos não ficou em silêncio por arrogância. Era só que a raiva dele vinha em formas que não ocupavam os espaços das vozes altas. Viúva de paciência, ele respirou e voltou ao serviço. No fim da tarde, um homem jovem de chapéu novo se aproximou com os papéis na mão e, sem procurar muito na fisionomia, reduziu o salário de alguns. Um sumiço de centavos que, multiplicado, pesava no corpo e na alma. E quando alguém perguntou, sem esperar resposta, o jovem disse: "Se o senhor não consegue acompanhar, sobrará menos."
Uma humilhação cheia de educação. A humilhação pública veio num dia de feira. Havia muita gente na sede. Compradores, filhos de trabalhadores, mulheres com baldes e sacos. Seu Antônio, que foi ver o resultado da contagem, quis por si mesmo dar o exemplo de firmeza. Chamou alguns para perto e, sem rodeios, explicou que o tempo era de cortar gastos. Um homem levantou a voz para lembrar o quanto Carlos havia feito pela propriedade. O homem foi interrompido com uma frase fria. A saudade é natural, mas o mercado é outro. Quem ouviu aquilo entendeu a mensagem. Quem não produz do modo que eles querem, pode ir embora. Carlos sentiu o golpe do modo que o sangue reage a um corte. Sem alarde, mas profundo. Não houve gritos. Apenas o som seco da colher batendo no prato. Uma mulher que estava à sua mesa olhou de lado e, num gesto pequeno, tocou na manga da camisa dele, como quem confirma que o corpo ainda era inteiro. Ele levantou e saiu devagar, o chapéu na mão. Na estrada de terra batida, o vento levantou o pó e fez das suas pegadas linhas que ninguém se dava ao trabalho de seguir. Alguns dias depois, a coisa se tornou definitiva. Não foi só redução, foi demissão. A justificativa vinha com os termos mais preparados da administração. Reposição de quadro, mudança de equipe, novos processos. Na boca de seu Antônio, as palavras vinham limpas, quase piedosas. Havia uma sensação comum ali. O mundo precisa seguir, e quem fica para trás é apenas reflexo do tempo que muda. E assim, sem tragédia ou vilania explícita, Carlos foi informado de que suas horas ali haviam acabado. A notícia caiu sobre ele como uma chuva que vinha de dentro, fria e lenta. Voltou para casa com a trouxa de ferramentas que eram mais memória do que utilidade agora. A família recebeu a nova com um misto de medo e silêncio. Não havia plateia, só a pequena cozinha com a lamparina acesa, o cheiro do café que não fervia como antigamente, e aquela sensação de que algo fundamental havia sido retirado. Naquela noite, ele sentou no banco da cozinha e olhou para as mãos. Eram mãos que conheciam o trabalho, mãos que haviam regado plantações e consertado cercas para que outros colhessem. A dignidade não se mede por conta bancária, pensou, e ao mesmo tempo, a conta a ser paga batia como relógio na cabeça de quem precisa comprar remédio, farinha, umas moedas para o feijão. Havia um conflito interno. A fé dava sentido, mas o corpo pedia justiça nas formas práticas. Acordou cedo, como sempre. Foi ao curral, varreu o terreiro, limpou o óleo da velha lamparina. Um vizinho passou e, com a delicadeza que a pobreza ensina, perguntou se ele precisava de uma ajudinha. Carlos respondeu com um sorriso que não se firmava. Preciso de um trabalho que me faça levantar pela manhã. Havia aí uma honestidade crua. O trabalho não era só sustento. Era modo de existir. Era lugar onde o dia se organizava. Os dias seguintes foram uma sucessão de recusas e portas que se fechavam com gentileza. Algumas vezes, o patrão vizinho dizia que não podia arcar com mais empregado. Em outras ocasiões, era a justificativa do não sei ensinar, como se a experiência dos anos fosse moeda sem valor no mercado de exigências novas. E a cada não, Carlos sentia a coragem encolher um pouco. Não era só o corte no salário que doía, era o desprezo sutil. O posicionamento social que fazia cair sobre ele um rótulo invisível. Na roda de conversa, alguém comentava novidades e fingia não lembrar o nome daquele que tinha servido tantos anos. Isso corrói. O ser humano precisa ser reconhecido, precisa escutar que existe por mais que suas mãos não sejam mais as mais rápidas. Quando a comunidade passa a ignorar, a alma perde massa. Havia noites em que o sono fugia e o velho medo da fome aparecia. Mas algo dentro de Carlos não se quebrava por completo. Ele recorria às memórias, o rosto da mãe, as orações que ouviu quando menino,
A sensação de um pão quente quando a chuva vinha bem na hora. Essas lembranças eram como cordas seguras. E havia outra coisa. Um ato de bondade que ele havia feito meses antes e que ninguém lembrava em documentos, mas que a terra lembrava. Ele tinha ajudado a Aparecida quando ela chegou à fazenda com a filha pequena, oferecendo um pouco do que tinha sem pensar em retorno. Não era uma contabilidade, era misericórdia concreta. A graça que ele praticara seria, talvez, a moeda que Deus nunca deixaria de honrar. Quando a dor parecia ocupar todo o espaço, havia um momento que Carlos repetia para si mesmo: ainda que me tratem como inútil, há um lugar onde sou valor. A frase não era eloquente, mas era raiz. Ele acreditava que Deus via além do rendimento. Isso o sustentava e, ao mesmo tempo, o deixava vulnerável, porque acreditar, às vezes, significa continuar quando o mundo espera que se cale. O ponto de ruptura aconteceu em um dia em que o céu estava tão branco que lhe doía a vista. Recebeu a visita do capataz, homem que raramente olhava nos olhos dos trabalhadores. O capataz trouxe a carta. Por orientação da administração, estamos encerrando o seu contrato. Havia um protocolo, uma lista, uma assinatura. Não era uma conversa. Foi um ato administrativo que empurrou para fora uma vida inteira de serviço. Carlos sentiu uma sede que apertou o peito. Voltou para casa mais cedo. Tentou não olhar a mesa, onde o remédio do filho ainda esperava, a conta pequena que amassava a esperança. Caminhou até a sombra do juazeiro que ficava à beira do caminho. Sentou-se e colocou a cabeça entre as mãos. O mundo tinha desprezado ele, e no silêncio do galho seco só se ouviu o vento. Houve dias depois em que ele tentou compor a dignidade com pequenos trabalhos. Concertos aqui, uma mão de obra acolá. Mas nada dava o ritmo certo. O corpo doía mais. Às vezes a febre vinha e o desejo era só de deitar e não levantar mais. Nessa lenta angústia, a memória de suas ações boas não valia como remédio. Seu valor parecia perdido. O desprezo do mundo não ferira apenas o bolso, tinha a capacidade de aleijar o espírito. Certa tarde, indo de volta de uma tentativa de serviço, percebeu que as pernas tremiam mais do que antes. O sol, que costumava ser seu companheiro, parecia agora uma acusação. O corpo fraquejou. Não foi uma queda brusca como em filme, mas um cansaço que se aninhou e tirou a respiração. Ele tentou chamar, mas a voz ficou presa. Lembrou-se da mesa com a lamparina e da cara de sua esposa quando aceitaria o que sobrasse. Pensou nos anos de trabalho e nas pequenas alegrias. O riso de Pedro, quando aprendeu a correr, a conversa com Ana sobre como plantar milho que não seca tão fácil. Tudo isso atravessou sua mente como flashes. Quando a fraqueza apertou, veio a oração. A oração que tem a forma crua da honestidade. Não era palavra bonita. Era entrega. Carlos inclinou a cabeça e falou num fio de voz, como quando se dirige ao único que sente que ainda o enxerga. Senhor, sei que me vês. Não sei mais o que dizer aos homens. Eu peço que olhes por nós. Se não tens de me tirar o peso, dá-me força para carregar. E se tiveres piedade, mostra, de algum jeito, que a minha vida tem valor além do que essas mãos produzem. Não te peço ouro, te peço sentido. Fica comigo. Não havia no pedido a barganha de quem calcula retorno. Havia sim uma humildade que expõe feridas abertas. Carlos não exigia, ele entregava. E naquelas palavras havia algo que fazia tremer não a terra, mas a profundidade do homem que ora. Uma rendição que não busca justificativa, só presença. O silêncio que seguiu foi tão pesado que parecia rechear o céu. As nuvens passaram como se não tivessem ouvido. O vento arrancou de suas mãos o chapéu e fez o pó desenhar rostos imaginários no chão. A fraqueza venceu. Seus olhos se fecharam e o corpo se inclinou, paulatinamente, para o lado da estrada onde o mato crescia. A queda foi simples e sem espetáculo. Um homem que havia dado tanto ao chão,
agora prostrado nele. Alguém notou. Da casa de Aparecida, que ficava a uns campos de distância, uma sombra saiu e foi pelo caminho. Aparecida sempre tinha um sexto sentido para o sofrimento alheio. Mesmo à noite, mesmo o cansaço, alguma coisa no ar dizia: há quem precise. Ela puxou sua filha Ana pela mão e, sem perguntas, seguiu o rastro de poeira. Seus passos eram firmes, de quem atravessava dor própria para socorrer a alheia. Ana levou uma cesta com chá quente e um lenço. Pedro correu à frente com a pressa que as crianças têm quando sentem que algo importante acontece. Aproximaram-se com cuidado. A cena era simples. Um corpo encurvado sob o silêncio do entardecer, máquina do mundo que havia calado sem muito ruído. Aparecida ajoelhou-se e tocou no ombro de Carlos. O rosto dele, coberto de poeira e suor, ainda tinha um traço de paz. Ela segurou a mão calejada e chamou pelo nome com a voz que sempre foi abrigo. Ana correu para buscar água. Pedro, curioso, olhou de longe, sentindo no peito o misto de medo e compaixão. A voz de Carlos foi um fio quando veio. Oh, obrigada. Era tudo o que lhe restava. O calor do chá era como promessa de cuidado. Aparecida fez o que sabia fazer. Encolheu o corpo ao redor de quem estava caído e agiu. Colocou um lenço na testa dele, encostou uma panela de caldo para aquecer e, num gesto que não se aprende em escola, trouxe uma comida que restaura mais que o estômago. Ana limpou o rosto dele com os lábios de tio, num gesto que parecia dizer que ele ainda era visto. Naquele momento, quando a comunidade pequena se juntou, havia algo que mudava o que o mundo havia decidido. Não era uma solução administrativa. Não era assinatura ou contrato. Era calor humano. Era uma mão que convida para dentro da casa, uma cadeira que não pergunta por produtividade. E ali, no meio do quintal, a cena assumiu tom de sacralidade simples. Pessoas reunidas, cuidando do que foi desprezado. E foi ali, ainda entre a temperatura do caldo e a espuma do suor, que se percebeu uma verdade incômoda. Muitas vezes, o desprezo do mundo desvela aquilo que Deus já sabia desde sempre, que o valor humano não se mede pelo quanto rende, mas pelo quanto existe. Ainda que o dia fosse de humilhação, havia mãos que sabia tocar. Havia uma família que lembrava como se ser gente. Fique até o final, pensei o narrador, porque o que começa com queda pode ter caminhos inesperados. Há perdas que no silêncio tornam-se pontos onde a graça entra. E se você já sentiu o peso de ser descartado, saiba que essa história ainda não terminou. Se ela toca em algo seu, escreva nos comentários: Deus me vê. Vou esperar por você. O vento esfriava. A lamparina da cozinha de Aparecida tremeluzia. As dúvidas não se foram. As contas não pagavam sozinhas. Mas naquela noite, por um instante, a casa pequena tornou-se abrigo para aquilo que o mundo quis jogar fora. Carlos dormiu encostado, com a testa mais limpa do que antes. Ao seu lado, a família que o acolhera dizia poucas palavras. O silêncio agora era tecido de cuidado. O que ninguém sabia ainda, e o leitor talvez sinta a mesma pressa, é que o desprezo que o mundo lhe aplicou não seria o fim da história. Mas não era hora de dizer como. A terra do sertão tem memória lenta. Muitas vezes, precisa de tempo para germinar a mudança. Enquanto isso, sob as estrelas que começavam a brotar no céu limpo, o corpo de Carlos descansava. O vento soprava leve, como quem conta segredo, e a cena fechava num ponto de incerteza emocionada. Um homem que foi usado, e no chão, talvez começasse a ver outro tipo de valor surgir. Quando a manhã veio, trouxe consigo um silêncio diferente. Não o silêncio pesado do dia da demissão, mas um silêncio que parecia habitado por promessas pequenas. Carlos acordou com a sensação de não ter sido sozinho. Aparecida já tinha água no fogo. Ana varria a porta lentamente. Pedro, com a incerteza infantil ainda desenhando o rosto, tentava imitar os movimentos da mãe.
Havia um movimento comum e uma espécie de respeito no olhar de todos, como se o acolhimento tivesse a percepção do sagrado. Mateus, o presbítero da comunidade, apareceu pouco depois. Veio com o passo calmo de quem carrega palavras que pesam mais que o corpo. Trazia no bolso um caderno gasto, onde anotava visitas, nomes e pedidos de oração. A primeira coisa que ele fez foi segurar a mão de Carlos. Não foi uma cerimônia, foi um gesto firme de quem reconhece um irmão na dor. Depois, em voz baixa, disse: "Viemos cuidar como se cuidam as raízes, com tempo e respeito. Havia coisas práticas a fazer." Aparecida sabia disso. Acomodaram Carlos na cama que sempre ficava para o caso de visitas. Trouxeram remédios, um cobertor extra e um chá de ervas que acalmava o estômago. Enquanto Ana preparava comida, Mateus sentou na ponta da cama e conversou. Não falou palavras grandes. Falou de lembranças e de esperança nas pequenas coisas. Perguntou sobre a saúde, sobre a dor, sobre o que doía além dos ossos. Carlos respondeu com verdade. O que mais doía era sentir-se invisível. Aquele reconhecimento foi um remédio. Não curou o corpo de imediato, mas começou a soltar nós que a alma guardava. A dignidade, em muitos casos, volta aos poucos, no gesto de alguém que chama pelo seu nome, no pão que é colocado na mão sem gesto de piedade. E a comunidade fez isso. Chamou Carlos pelo nome, trouxe pão quente, dividiu conversa ao redor da mesa. Pedro, curioso e persistente, oferecia sempre um copo de água. Ana, com a habilidade prática de quem aprendeu cedo a vida da roça, ajustava a almofada, arrumava a rede. A acolhida se fazia em gesto. Mateus propôs algo que não era pomposo. "Vamos orar. E depois a gente vê o que é preciso para levantar tudo de novo." Havia ali a consciência pastoral de não prometer milagres, mas de articular cuidado. A oração foi breve, honesta, uma segunda voz que se somava à primeira súplica de Carlos. Mateus falou em segunda pessoa, em atitude de súplica. "Senhor, nós te pedimos por este homem. Dá-lhe força, não para que volte ao que era sem sentido, mas para que encontre um novo modo de existir. Que a tua justiça e tua graça se façam presentes na vida dele e de todos que sofreram." Não foi um manifesto. Foi uma entrega, um pedido de piedade e de direção. Os dias que se seguiram foram de recuperação lenta. Havia sorrisos tímidos e dias em que o corpo ainda reclamava. Carlos aceitou ajuda, e isso foi parte da cura. Recusar a humilhação de receber não era orgulho, era ainda um resto de vergonha. Aceitar, para ele, era reconquistar um lugar no convívio humano. Assim, aos poucos, voltou a levantar. Fazia pequenos serviços para a vizinhança, remendava uma porta aqui, ensinava um fio de arado ali. E quando ficou forte o suficiente, começou a receber algumas pessoas na casa de Aparecida para ensinar o que sabia. Não demorou para que a cozinha, com a mesa de madeira bem raspada, passasse a ser mais que abrigo. Virou escola informal e centro de escuta. Quem chegava era recebido com um prato e uma atenção. Carlos ensinava técnica, paciência, como escolher uma estaca, como enlaçar a cerca para que a chuva não arraste tudo. Mas ensinava também outra coisa: como sustentar a própria dignidade quando o mundo tenta reduzir a pessoa a um número. Suas falas eram curtas, práticas, cheias de imagens do sertão. O pé mais firme segura melhor a enxada. O coração mais firme guarda a fé. As lições vinham acompanhadas de risos e mãos sujas, de doença que passa e de mãos que voltam a se mover. Rapidamente, a notícia se espalhou. Gente chegava com perguntas mais amplas que pedir emprego. Buscavam consolo, um norte prático, alguém que visse o que eles eram além do trabalho. Muitas vezes era mulher com filho pequeno, às vezes um velho que tinha motivo para amargura. Ana organizava os horários, Aparecida cozinhava,
Pedro corria com um balde de água aqui e ali. A casa transformou-se em ponto de encontro, não por ambição social, mas por solidariedade natural. O que nascia ali era uma nova dignidade, a de quem descobre que o valor humano existe em presença, em ensino, em acolhimento. As técnicas antigas que Carlos ensinava se mesclavam com palavras de cura, e as duas coisas tinham efeito. Plantaram canteiros pequenos atrás da casa. O solo, regado com cuidado, retribuiu com hortaliças. A imagem do jardim que brotava virou metáfora presente. Quando se dá cuidado, algo volta a florescer. O quintal de Aparecida começou a ter galhos verdes, onde antes havia só pó. Com o tempo, a ideia tomou forma coletiva. Não era projeto grande nem alardeado. Era um jeito comunitário de responder ao desprezo, criar espaços onde o valor humano fosse reconhecido. Havia conversas sobre compartilhar ferramentas, sobre trocar trabalho por ensino, sobre criar um sistema simples de ajuda mútua quando alguém adoecesse. Nada disso prometia riqueza, mas prometia sentido. E para quem tinha vivido a experiência de ser descartado, sentido já era a redenção. Em uma dessas tardes de julho, Mateus convocou uma reunião sob a sombra do juazeiro. Percebeu que a comunidade precisava de orientações práticas e espirituais. Sentaram em círculo, com a poeira leve dançando entre as pernas. Mateus falou com a autoridade de quem conhece a dureza do mundo e a ternura de Deus. Nós não vamos substituir o que deveria ser um trato justo, mas podemos construir algo que evite que tanta gente fique sem um lugar. Falou de justiça, não como bandeira, mas como responsabilidade. Falou de perdão, não como esquecimento, mas como liberdade, e pediu coragem, coragem para encarar o patrão, coragem para não aceitar mais humilhações caladas. As palavras de Mateus foram sementes que germinaram. Pessoas articularam pequenas ações. Organizaram um mutirão para consertar um pasto. Combinaram horários para ensinar as crianças. Desenharam uma lista de quem poderia acolher temporariamente em caso de doença. O que antes era medo, passou a ser movimento. Daquele círculo, partiu uma vontade de mudança que não dependia apenas de um homem poderoso, mas do tecido social que se fortalece quando se é gente uns para os outros. Enquanto a comunidade se fortalecia, a fazenda de seu Antônio enfrentava tempos difíceis. Safras menos generosas, animais que adoeciam, contas que apertavam. As mesmas decisões administrativas que antes pareciam prudentes, agora pareciam insuficientes. Seu Antônio, que sempre fizera as contas em pranchetas e números frios, começou a notar que o terreno humano tinha outras variáveis. À noite, sozinho em seu escritório, olhava as planilhas e sentia que faltava algo que não se mediria em dinheiro. O orgulho não o deixava visitar a casa de Aparecida nos primeiros momentos. Mas havia outras coisas que tiravam seu sono. A lembrança de rostos que ele havia ignorado. O eco de gestos que não reconheceu. A vida, naquele ponto, começou a lhe mostrar o reflexo do próprio desprezo. As colheitas que murchavam não pediam desculpa, pediam mudança. Um sentimento novo se instalou. Não culpa destruidora, mas inquietação que empurra para perto do humano. A primeira visita de seu Antônio não foi marcada por pompa. Ele apareceu com botas empoeiradas, mãos menos seguras, olhos que buscavam resposta. Encontrou a casa de Aparecida movimentada, gente reunida, com a mesa posta para quem chegasse. Ficou algum tempo de pé, sem saber se devia entrar. Ana o notou primeiro. Não fez questão de disfarçar surpresa. Pedro foi buscar água com a pressa de quem traz notícia. Quando finalmente se sentou, as palavras saíram arrastadas. Havia vergonha e necessidade misturadas. Eu vim falar com Carlos, disse ele, sem conseguir olhar diretamente. O olhar do patrão e do ex-empregado se encontraram. Dois homens marcados pelo mesmo chão, de lados diferentes do decreto social.
Carlos, agora sentado com as mãos menos trêmulas, observou. Não houve plateia, apenas o juazeiro testemunhando. Eu sei que errei, começou seu Antônio. A frase soou rara, porque vinha com o peso de quem viu algo e não teve coragem de mudar a tempo. Talvez eu tenha medido tudo só por números. Vi nos livretes apenas custos e não vi pessoas. Há tempos que a fazenda não vai bem, e eu pensei em medidas práticas, medícores, diria, mas isso não desculpa a forma como tratamos quem tinha dado tanto. Carlos ouviu. Não foi fácil ouvir. Muitas coisas vinham junto, orgulho ferido, as receitas que não pagavam as contas, o medo de voltar ao mercado. Mas havia também o reconhecimento. Não o levantamento de culpa para consumo, mas o gesto humano de alguém que decide atravessar o orgulho para pedir perdão. As palavras de seu Antônio tremiam. Ele acrescentou, quase num sussurro. Sei que peço perdão, e talvez isso não sirva de nada. Só queria dizer que estou vendo agora o que não vi antes. A comunidade, que acompanhava de perto, não entrou no teatro da acusação. Mateus tomou a palavra com a serenidade de sempre. Perdão não é tapa que se dá e pronto. Perdão é caminho. E caminho exige passos concretos. Ele propôs medidas simples e práticas. Revisar pagamentos atrasados, conversar com os trabalhadores sobre condições, criar um canal onde questões de trabalho fossem tratadas com dignidade. Não era uma lista posta como sentença. Era um acordo ético que ligava o pedido de perdão a atos de justiça. Carlos, olhando para as mãos calejadas que estendiam a mesa para todos, respondeu com calma. Eu perdoo. Não porque as palavras me apaguem a ferida, mas porque quero viver leve. E se vai mudar algo, que mude de verdade. Quero ver respeito quando alguém chega, salário que pague remédio, uma palavra que não humilhe. O encontro foi tenso, mas não destrutivo. Seu Antônio aceitou as condições com lágrimas contidas. Havia ali uma mudança de postura. Promessa de ação que vinha acompanhada de compromisso público. Não era espetáculo. Era ajuste de trato humano. Ele se comprometeu a revisar a forma de lidar com a equipe e a procurar Mateus para decisões em conjunto, não mais como dono supremo. A comunidade, por sua vez, fez claro que o perdão não anula a memória, mas dá lugar à reconstrução. Se a dignidade volta a ser regra, nós ajudamos a que a fazenda se recupere. Se for só discurso, estaremos atentos, disse Mateus. O perdão de Carlos não foi anistia do sofrimento. Foi entrega que pede transformação. Ele não quis humilhar quem antes o desprezou. Preferiu a reconstrução. E nesse gesto havia uma verdade profunda. Às vezes, o mundo produziu desprezo. E foi esse desprezo que se tornou instrumento para revelar algo maior. Que o valor de uma pessoa não dependeu jamais do quanto produziu. Se a restauração nascia com condições que exigiam justiça. As semanas seguintes foram de trabalho conjunto. A fazenda não virou paraíso do dia para a noite. Havia contas, problemas e resistências. Mas pequenas vitórias começaram a aparecer. Pagamentos foram organizados, um calendário de turnos foi discutido, e a presença da comunidade na tomada de decisões evitou atitudes puramente administrativas que desconsiderassem vidas. Trabalhadores relataram menos pressões, mais diálogo. E o que era mais importante, bilhetes de desculpa viraram ações concretas de mudança. Carlos retomou o trabalho de modo diferente. Não mais como quem aceita tudo por medo, mas como alguém com voz. Passava parte do dia ensinando jovens a manejar a enxada com menos esforço, explicando como conservar terra e água, lembrando sempre que o trabalho é dignidade, não instrumento de exploração. Quando voltava ao lar de Aparecida, ajudava a arrumar a mesa, contava histórias de quando a chuva vinha com tempo e de como a gente empilhava histórias para não perder o chamado. Sua presença foi transformando as pessoas ao redor.
Pedro aprendeu a voar pequenas pipas e a ouvir as histórias dos mais velhos. Ana cresceu em responsabilidade e esperança. Aparecida viu a casa tornar-se centro de uma pequena revolução de gentileza. Algumas pessoas vieram de longe para ouvir. Palavras simples de Carlos eram como âncoras para quem saíra do trabalho e sentira que não valia mais nada. Ele não prometia cura ou riquezas. Contava sua experiência. Como a comunidade o recebeu, como o trabalho lhe devolveu sentido, como a fé sustentou a persistência. E ali residia a força, a mensagem de que Deus, muitas vezes, escolhe instrumentos humildes para mostrar que o que o mundo despreza é precioso. Houve momentos de dúvida, claro que sim. Nem todo dia era de sol. Ainda havia quem duvidasse das mudanças, quem preferisse a ordem antiga. Alguns medos voltaram, contas apertaram, e o orgulho de alguns fez tripas coração. Mas a persistência da comunidade trouxe segurança. Quando alguém adoecia, havia rede. Quando alguém precisava aprender, havia mãos dispostas. Nas pequenas vitórias, a ideia ganhava corpo. Tratar as pessoas com dignidade não era apenas moral, era prudente. O sertão, que antes parecia imprensa seca de indiferença, mostrou-se capaz de reter o novo. Com o tempo, o olhar do mundo ao redor começou a mudar. O mesmo homem que, antes, não notava o nome dos empregados, passou a receber visitantes que perguntavam: "Como vocês estão se organizando?" A resposta não era fácil de descrever em manchetes. Era feita de costura, reuniões sob o juazeiro, pratos partilhados, ensino transmitido mão a mão. A transformação era sutil, mas real. E ao centro dela estava um homem que o mundo quis descartar e que, pela graça de uma comunidade, foi elevado por aquilo que ele nunca deixou de ser: humano. A narrativa, então, tomou uma forma que amplificou a tese do título que nos guia. O desprezo do mundo, paradoxalmente, serviu de ponto de encontro para uma revelação maior: o verdadeiro valor dado por Deus aos desprezados. Não foi uma troca. O mundo não trouxe o desprezo para que Deus aparecesse com prêmio. Foi antes que o desprezo expôs o que já estava escondido. O tesouro que a própria comunidade e a própria fé reconheciam. Essa revelação não veio em sinais grandiosos, mas em rostos que se erguiam, em mãos que aprendiam de novo, em mesas que não perguntavam produtividade para servir. Certo dia, na ceia que reunia pessoas de vários sítios, Mateus pediu para falar. Não fez discurso. Falou com calma e com firmeza. Nós aqui temos aprendido algo que alguns chamam de milagre e outros de sorte. Eu chamo de presença de Deus. Quando a sociedade esquece, Deus lembra. Quando o mercado diz que alguém não vale, a comunidade diz que vale. E isso é o Evangelho em ação. Ver o outro e agir. Havia nessa fala a humildade de quem sabe que a obra humana é limitada, mas também a certeza de que Deus age por meio de pessoas simples. Naquele encontro, Carlos teve vontade de falar, mas não quis transformar o momento em autocelebração. Escolheu, em vez disso, contar uma história pequena sobre um pé de juazeiro que crescera torto e com o vento. "A gente pensa que o árvore torta está perdida", disse ele. "Mas quem planta junto consegue dar água na hora e podá-la direito. Ela pode dar fruto diferente, mas dará. Assim é com a gente." Alguns riram, outros concordaram. A metáfora do juazeiro ficou, e as pessoas passaram a ver com atenção as pequenas árvores do seu quintal. A relação entre seu Antônio e a comunidade foi se definindo com clareza prática. Ele manteve compromissos, pagou dívidas antigas com quem conseguia e, sobretudo, instaurou práticas de diálogo antes inexistentes. Não era que se transformou num homem perfeito. Seus erros continuavam possíveis. Mas passou a ser responsável por ouvir, por considerar o impacto humano de suas decisões. Em um ano, a fazenda começou a apresentar sinais de recuperação
que não dependiam apenas de insumos. Havia cooperação. Trabalhadores motivados cuidavam melhor do que antes. A responsabilidade compartilhada trouxe eficiência. Houve, é claro, quem dissesse que aquilo era estratégia. Uma forma de aliviar culpas sem passar por mudanças profundas. Críticas sempre surgem. Mas a prática mostrou que pequenas mudanças de trato têm efeitos reais. E mais que isso, produziram um ambiente em que a identidade humana deixou de ser fungível. O gesto simples de perguntar "Como você está?" virou regra, e os resultados se multiplicaram em sentido que não se pode medir apenas por números. O que todo aquele processo revelou foi que o desprezo do mundo pode ser um espelho. O mundo mede valor por utilidade, mas o reflexo que apareceu no espelho da comunidade revelou outro padrão, valor intrínseco, digno, que precede qualquer serviço. Deus, naquele movimento, foi revelado não como corretor de contas imediatista, mas como aquele que valoriza a pessoa por existir. Para Carlos, isso foi um reencontro. Não era mais apenas o homem que arava, era alguém que ensinar, que perdoa, que cuida. E esse reencontro foi alimento para viver. Com as mudanças consolidadas, mesmo que ainda fracas, ainda humanas, a comunidade marcou um encontro à noite, junto à mesa de Aparecida. Era um momento de gratidão e de lembrança. Celebrar o caminho que haviam percorrido. As velas enfileiradas sobre a mesa, a lamparina acesa, o cheiro de café e o tilintar de talheres, tudo contribuiu para uma imagem que parecia saída de um livro antigo. O ar tinha o gosto de Techecure, disse alguém num riso nervoso. Outro apenas suspirou. No final desse encontro, Mateus pediu que todos se juntassem nas mãos. A oração final daquele círculo precisava ser breve e verdadeira. Era a única segunda oração forte que a narrativa permitiria. Mateus falou em nome de todos e se dirigiu ao Senhor com humildade. Senhor, te agradecemos por nos manter juntos, por ter mostrado que onde o mundo desprezou, tu viste. Não pedimos riquezas, nem promessas fáceis. Pedimos apenas que continues a nos ensinar a viver com justiça e ternura. Que a dignidade seja regra nas decisões humanas. Dá-nos coragem para perdoar quando for preciso e sabedoria para exigir mudanças quando o bem comum estiver em jogo. Que as mãos que foram desprezadas encontrem lugar para trabalhar com respeito. Que a nossa comunidade seja reflexo do teu cuidado. Ampara os fracos, dá força aos que lutam, transforma os corações que precisam se curar. Em ti, confiamos. Amém. A oração não foi mágica. Não resolveu todos os problemas. Mas foi gesto de entrega e reconhecimento de que, na soberania de Deus, a ação humana precisa acompanhar a fé. Depois, o círculo se desfez em conversas baixas, em promessas específicas. Um mutirão para o celeiro, uma lista de distribuição para os mais fragilizados, uma promessa de acompanhamento com a administração da fazenda. Quando a noite caiu, Carlos caminhou até a pequena mesa onde costumava sentar. Acendeu a lamparina e ficou olhando as chamas pequenas, como quem se acostuma a nunca mais confundir brilho com valor. Pensou nas mãos que o haviam acolhido, nas vozes que o tinham chamado pelo nome, naquelas que o haviam pedido perdão. Pensou em seu Antônio, que agora tentava aprender a ouvir. Lembrou-se também das vezes em que sentiu que ninguém via suas pegadas na estrada, e de como, parado no chão, a comunidade havia feito de suas pegadas um novo caminho. Havia um entendimento novo que o tempo foi afiando. O desprezo do mundo não é, em si, redenção, mas pode causar um encontro. Quando o mundo fecha a porta, Deus às vezes abre uma janela pela comunidade. E é pela janela que a luz entra, revelando que o que foi rejeitado nunca esteve perdido para aquele que vê além de números. Esse ver de Deus é silencioso, mas transformador. Não vem como troca automática de bens materiais. Vem como mudança de postura,
como oportunidade de reconstrução, como chance de reinserção digna. A imagem final que ficou foi a de uma mesa simples iluminada por uma vela, pessoas ao redor e o céu alto do sertão. As estrelas brilhavam com aquela luz que parece mais antiga que as contas humanas. Carlos colocou uma mão sobre a mesa, outra sobre o joelho, e sentiu paz que não era triunfo, mas aceitação. Ele sabia que a estrada ainda tinha pedra, que haveria dias de chuva forte, que o passado talvez voltasse a doer de vez em quando. Mas também sabia algo novo, que havia pessoas que o viam, e que Deus via de uma forma que o mundo nunca havia medido. Se você ouviu essa história e sentiu seu coração apertar por lembrar de alguém que foi usado e descartado, não guarde para si. Compartilhe. Talvez este relato seja o abraço de Deus que outra pessoa precisa. Mostre que há um jeito de amar que não pergunta por produtividade, mas reconhece o valor intrínseco de cada vida. Se conhece alguém nessa situação, compartilhe esta história. Talvez ela seja a diferença entre continuar no desprezo e encontrar uma comunidade que valoriza. A vela na mesa deixou uma chama pequena e constante. O vento do sertão bateu de leve na janela, como quem relata segredo. E naquela luz, a verdade ficou simples e firme. O desprezo do mundo pode, paradoxalmente, revelar o verdadeiro valor de Deus. Não porque o desprezo agrade a Deus, mas porque onde a humanidade falha, Deus continua a trabalhar na fibra das relações e no cuidado das pessoas. A mudança não é instantânea, mas possível, e muitas vezes começa quando alguém se curva para estender a mão. Assim termina a história de Carlos, não com uma vitória grandiosa, mas com uma vida que reencontrou sentido no calor das pessoas. A mesa simples, a lamparina e o juazeiro continuam lá, testemunhas de que o mundo desprezou pode, pela graça e pelo trabalho de gente comum, voltar a ser reconhecido como precioso. Se esta história tocou você, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir que a dignidade não se mede por quanto se produz. Talvez essa partilha seja o começo de outra restauração, e que a paz que vem de saber-se visto por Deus permaneça conosco. Amém.